pessoal. Boa tarde. Desculpa, a gente teve um pequeno atraso no início da nossa aula. Hoje nós estaremos aqui com os nossos convidados, o Tiago, que é coordenador do CIGEM, e a Mayra, que é coordenadora geral do Acesso e Rastreabilidade no Departamento de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. A Mayra é bióloga com mestrado em Ecologia e doutorado em Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje a aula vai ser com eles e só um recadinho para a turma, né? Antes, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, a gente teve alguns problemas técnicos e hoje, excepcionalmente hoje, não haverá chamada, devido aos problemas do Moodle. Tiago, Mayra, a palavra é de vocês. Bom, boa tarde a todas e a todos, a todos. É uma satisfação poder participar aqui desse curso, né, com vocês. Como a Amanda falou, meu nome é Mayra, sou bióloga, sou coordenadora geral do CIGEM, né, de Acesso e Rastreabilidade, e a gente faz a Secretaria Executiva também do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Vou passar a palavra para o Tiago se apresentar também, e depois a gente vai começar a falar um pouco sobre a nossa... Essa apresentação aqui, essa aula, vai ser um pouco sobre como cumprir a legislação de acesso e repartição de benefícios, de acesso ao patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios, né, que a gente sabe que vocês já tiveram algumas aulas atrás sobre isso, e como, então, nós vamos tratar aqui nessa aula mais especificamente sobre como cumprir a legislação, principalmente através do preenchimento do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, que é o CIGEM. Então, vou passar a palavra para o Tiago, e depois a gente começa a apresentação. Boa tarde aí, todos vocês. Para a gente aqui do Ministério do Meio Ambiente é uma satisfação muito grande estar participando aí dessa aula aí com vocês, e a gente vai tentar aqui falar um pouquinho, né, do CIGEM, como que você instala, como se você cadastra e as diversas informações são necessárias ali dentro do CIGEM, né. Eu me chamo Tiago, né, trabalhei junto com a Mayra, e a gente vai estar aí durante essas próximas horas aí, compartilhando um pouco o conhecimento que a gente tem aqui e eventuais dúvidas aí que surgirem também. Acho que a Mayra vai começar a falar, ela vai falar esses primeiros slides, e aí na sequência eu continuo, tá bom? Obrigada, Tiago. Então, como o Tiago mencionou, a gente vai falar mais especificamente sobre o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, conhecido como CIGEM, que é o principal instrumento de cumprimento da legislação de acesso ao patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios, né? Tanto eu quanto o Tiago trabalhamos no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no Departamento de Patrimônio Genético, e a gente trabalha diretamente com a Secretaria Executiva do CIGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que é um órgão colegiado composto por representantes de governo e da sociedade civil, e que é o órgão responsável pela política de acesso e repartição de benefícios, e a gente também é responsável pela gestão do CIGEM, né? Então, pode passar, por gentileza. Só para a gente tentar retomar aqui, pelo que entendi, vocês já tiveram algumas aulas sobre o contexto no qual foi criada a legislação de acesso e repartição de benefícios, né? Então, aqui só para a gente fazer um breve resgate, antes de entrar no CIGEM propriamente dito, essa legislação,
ela vem dentro de um mandato da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é uma convenção internacional que foi instalada durante a reunião Rio 92, no Rio de Janeiro, né, em 1992, e ela tem 3 objetivos principais: conservação da biodiversidade, uso sustentável dos seus componentes e repartição de benefícios justa e equitativa a partir do acesso aos recursos genéticos de cada país. Então, a partir da instalação dessa convenção internacional, a gente tem, no ano 2000, na verdade, antes disso, né, desde 1995, a gente tinha discussão no Congresso Nacional de uma legislação sobre acesso e repartição de benefícios que precisava ser lançada, mas acabou que não era um elemento, era uma questão complicada, porque envolve múltiplos interesses. Então, ela acabou não saindo, essa legislação, antes disso, e aí, no ano 2000, houve um problema, houve um contrato controverso entre uma empresa estrangeira e uma instituição nacional na Amazônia, e por conta disso, ela acabou precipitando a edição de uma medida provisória, que, na verdade, foi editada 16 vezes, né, e por força de um outro decreto, ela acabou durando aí, ela devia ser provisória, ela não foi tão provisória assim, ela acabou durando 15 anos, que é a medida provisória número 2186, de 2001, mas a primeira versão dela foi lançada no ano 2000. Então, a gente tinha essa primeira legislação, a medida provisória, e ela foi a nossa primeira legislação de acesso e repartição de benefícios para tentar evitar a biopirataria, uma legislação que era mais voltada com esse foco de comando e controle, né, para evitar a biopirataria. E ela funcionava, a partir dessa legislação, ela instalava um conselho, que era o coordenador da política, mas era um conselho, que era o CEGEM, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, mas o conselho ele era unicamente governamental, composto por membros governamentais. Então, todos os pesquisadores, empresas que fizessem pesquisa, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico, com espécies e organismos do patrimônio genético brasileiro ou do conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, tinham que pedir uma autorização prévia para esse conselho antes de iniciar a sua pesquisa ou seu desenvolvimento tecnológico, antes de iniciar suas atividades. Era uma lei bastante morosa e houve, a partir dos 15 anos de funcionamento dessa legislação, houve muita pressão e, finalmente, em 2015, sai um novo marco legal de acesso e repartição de benefícios, que é a Lei número 13123, né, que foi construída por bastante pressão, inclusive, do setor acadêmico e do setor empresarial, por conta da enorme burocracia que era a legislação anterior, das dificuldades de conseguir autorização de acesso. E aí é lançada essa lei, a número 13123, em 2015, com uma lógica bem diferente da medida provisória. A ideia dela era, para simplificar o acesso, ao invés de ter uma lógica de comando e controle autorizativa, como a gente poderia dizer, né, porque antes precisava de uma autorização prévia para fazer qualquer atividade de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, ela muda de lógica e ela passa a ser um sistema declaratório, mais ou menos baseado na lógica que a gente tem da Receita Federal, né? Declaração de imposto de renda. Então, todos os pesquisadores, instituições de pesquisa e empresas que fazem pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, espécies e organismos de outras formas, né? De outras espécies, organismos, etc., do patrimônio genético brasileiro ou do conhecimento tradicional associado,
elas precisam elas não precisam de uma autorização prévia para iniciar suas atividades, mas elas precisam fazer um cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, que é o SISGEM. Então, ela muda essa lógica. E aí, essa atividade, esse cadastro, né, ele precisa ser feito antes de algumas... A legislação determina que ele precisa ser feito antes de algumas atividades específicas que o Diego vai falar mais detalhadamente à frente, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes. Essa lei, então, a lei número 13123, que muitos acabaram apelidando ela de Lei da Biodiversidade, eu gosto de chamar de legislação de acesso e repartição de benefícios, porque ela trata só de uma parte, só um pequeno aspecto de biodiversidade, e ela não trata do tema biodiversidade como um todo, né? Ela trata das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com patrimônio genético brasileiro e com conhecimento tradicional associado, que é o conhecimento de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares sobre nosso patrimônio genético, as espécies do patrimônio genético. E essa lei ela é regulamentada por um decreto, que é o decreto número 8772, que foi lançado, que aí ele define detalhes de funcionamento, a composição do SISGEM, ele estabelece detalhes de funcionamento do SISGEM. Esse decreto ele é lançado em 2016 para regulamentar a lei número 3123. E aí ele estabelece que quais são as atividades que precisam fazer parte do SISGEM. Durante esse período, tinha um prazo para o SISGEM entrar em vigor, né, para a legislação entrar em vigor. O SISGEM foi construído, uma primeira versão do SISGEM, né, e ele, que é um sistema eletrônico para o cumprimento da legislação. A primeira versão do SISGEM foi totalmente criada, só para reforçar, que essa é uma experiência pioneira do Brasil. Outros países possuem legislação de acesso e repartição de benefícios. Mas o Brasil inovou ao propor o primeiro sistema declaratório de acesso e repartição de benefícios. Então, nesse sentido, o SISGEM ele é uma iniciativa pioneira e ele começou a ser construído do zero, sem nenhum modelo anterior para a gente poder se pautar. Em 2017, no finalzinho de 2017, foi lançada uma primeira versão do SISGEM, né, desse sistema eletrônico para cadastros e notificações. Pode passar, por favor? Próximo. Isso. E agora, a gente falando um pouco, a gente está nesse processo, como eu mencionei, o SISGEM, ele é um sistema pioneiro, único. Então, a gente está construindo o SISGEM e está aprendendo enquanto constrói, né? Inclusive com a experiência dos pesquisadores, das empresas, que são os usuários que têm que, para cumprir a legislação, fazer o preenchimento dos cadastros de acesso, remessa ou as notificações no SISGEM. Então, a partir desse aprendizado, foram propostas inúmeras melhorias nesse sistema, né? Algumas já foram implementadas, outras estão em fase de implementação. Foram criadas, inclusive, algumas resoluções, normas no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético para dar novo prazo para o cumprimento da legislação, porque algumas funcionalidades desse sistema não estavam funcionando, não estavam cumprindo aquilo que precisavam cumprir, precisariam ser melhoradas. Então, a gente está trabalhando, a gente da Secretaria Executiva do SISGEM, no Departamento de Patrimônio Genético, desde então, com o apoio dos pesquisadores e com o apoio das empresas, e dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, que são os guardiões, que se identificam como guardiões e guardiãs da biodiversidade, né? Estamos discutindo, fazendo esse processo, propondo melhorias no SISGEM. Várias dessas melhorias estão sendo propostas, já estão em implementação, para a gente poder finalmente lançar uma segunda versão do SISGEM,
através de um ato específico, uma portaria ministerial do Ministério do Meio Ambiente, e poder finalmente contar os prazos. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Diego, e fico à disposição também para ajudar aqui com perguntas e respostas. Obrigada. Boa tarde aí. Dando continuidade aqui ao que a Mayra falou, vou tentar... Nesse slide aqui, na verdade, é um resumo do que a legislação fala, né? Então, se caso houver, né, acesso ao patrimônio genético, o usuário, ele, ali no tipo de usuário, né, quando ele vai selecionar, ele se identifica como nacional, e aí ele pode selecionar de qual atividade ele está desenvolvendo, né? No caso, se é pesquisa, né, ou desenvolvimento tecnológico, né? Para cada uma dessas etapas, existem informações a serem preenchidas no sistema, tá? Muito específico. Então, o sistema ele vai se adaptando conforme as informações que o usuário ele vai incluindo. Até chegar ali, no caso da rastreabilidade, né, para manter a rastreabilidade, a notificação do produto e as suas repartições de benefícios advindas desses produtos, né? Agora, de fato, a gente vai entrar aqui no que é o CIGEM, né? O que seria o CIGEM, né? Depois eu vou falar a importância ali do CIGEM. Então, o CIGEM, ele nada mais é um sistema eletrônico, né? Foi criado e mantido ali, que é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Para quê? Para incluir os cadastros, tanto de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, para realizar o envio, né? Incluir as informações de envio de amostra, né? Que contém o patrimônio genético, nesse caso específico para prestação de serviço no exterior, que é uma das diferenças para a remessa, e a remessa de amostra também de patrimônio genético. Para esses dois, o envio e a remessa, né, são as duas únicas formas que hoje a legislação permite de você fazer essa transferência desse patrimônio genético para fora do Brasil. Então, se você vai fazer uma transferência, só existem essas duas possibilidades, ou o envio ou por remessa. O envio, vale ressaltar aqui, que ele é vinculado ao cadastro de acesso, e a remessa é um cadastro à parte. E a notificação de produto também, que é onde o usuário ele pode notificar o produto acabado. Nesse caso aqui, toda notificação tem que ter um número de cadastro, ou de acesso, ou de remessa. E também para notificar o material reprodutivo. Não é muito o caso de vocês, tá? Mas só estou colocando aqui as possibilidades. Também o usuário ele pode solicitar a autorização de acesso ao PG, ao CTA, né, de remessa ao exterior. Nesse caso aqui, essa autorização é quando envolve ali estrangeiro, né, e ocorre em área de fronteira. Aí, toda essa solicitação é feita por dentro do sistema. Como envolve vários órgãos, por exemplo, CDN, Comando da Marinha e o próprio Ministério, todo esse fluxo, ele ocorre dentro do próprio sistema. Então, o usuário ele não tem que fazer uma solicitação para o Ministério do Meio Ambiente, uma para o Comando da Marinha ou uma para o Conselho de Defesa Nacional. Ele consegue fazer só uma solicitação única ali no CIGEM, faz o cadastro dele, finaliza, e aí ele fica aguardando essa autorização que é dada ali após a validação ali dos órgãos competentes. E também o usuário ele pode solicitar o credenciamento das instituições mantenedoras de coleções ex-situs, que contenham amostras de patrimônio genético. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente também. E por meio do CIGEM, depois que ele faz os cadastros, né, finaliza as informações, ele pode obter ali os comprovantes, né? Comprovante de cadastro, de remessa e de notificação, além também das certidões, né, após o procedimento administrativo de verificação. Tá, qual é a importância do CIGEM? Por que eu preciso incluir as informações ali no CIGEM, né? Eu listei aqui algumas, tá? Para que a gente consiga refletir melhor quando alguém nos questionar, digamos assim, né? O porquê a gente precisa colocar as informações ali.
É uma plataforma para cumprir a legislação, né? Então, é uma importância legal. Ele garante ali a rastreabilidade, a transparência das informações, e com isso ele vai auxiliar ali as políticas públicas, né? E combater também ali os órgãos de fiscalização, a biopirataria. Uma importância muito grande ali é que os produtos registrados ali, eles alavancam as ações de conservação e uso sustentável, né, da repartição de benefícios também, para a gente fazer políticas, né, mais assertivas, né. Também é uma grande fonte de informação sobre a biodiversidade, pesquisa científica, atividades econômicas, né? Então, o hub ali das empresas, o ecossistema de empresas, né? Para orientar justamente essas políticas públicas setoriais. Não só do próprio governo, mas sim das várias interfaces, atores que fazem interface aqui com o Ministério, né? Ou com essa legislação. Vamos supor, a academia, as empresas, os guardiões e guardiãs da biodiversidade e o próprio governo também. Também é um importante instrumento de registro para a proteção dos conhecimentos tradicionais associados, né, isso pelos povos indígenas e também as comunidades tradicionais. Ele também garante uma grande eficiência e uma desburocratização, né, além de uma segurança jurídica para as atividades da lei. Se a gente lembrar um pouquinho aí como era ali na época da MP, onde as autorizações custavam a saírem por volta, entre a média era de 1 ano até, houve casos de 3 anos, hoje com 15 minutos, caso o usuário tenha as informações, ele já consegue obter o seu comprovante ali, quando ele finaliza o cadastro dele, né, com a inclusão das informações. Óbvio que esse tempo pode ser maior, devido à quantidade de informações que o usuário precisa incluir ali no sistema, né? Aquela pesquisa, às vezes, envolve mais informações. Ele também cumpre ali as obrigações assumidas em nível internacional, né? Nos diversos organismos internacionais aí, os fóruns internacionais. Ele gera relatório também, a geração de relatório aí para eventuais pesquisas aí da própria academia, né? E ele tem um modelo muito importante, que ele é gerido por um conselho de Estado, onde tem diversos setores ali, né, com direito a voz e voto. Então, todos que estão ali fazendo parte daquele conselho, todos eles, quer seja de governo, ou da academia, ou da indústria, dos próprios guardiões, todos eles têm direito a voz e voto, né, e podem opinar ou colocar discussões relevantes ali com base nas suas representatividades. E ele também fornece ali subsídios para o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis na base da biodiversidade, no caso da bioeconomia, né? Bem, aqui a carinha, né, do CIGEM, por onde a gente entra, né, o CIGEM. Só que antes da gente entrar no CIGEM, o sistema ele precisa ter alguns requisitos, né? Se a gente pensar, mas meu computador é Linux, meu computador é Mac OS, ok, não tem problema. O sistema ele é adaptável, digamos assim, né? Se adapta a qualquer tipo de sistema operacional. Então, o usuário ele consegue acessar a partir de qualquer dispositivo desktop. Hoje, infelizmente, ele ainda não está possível ser acessado através de um celular, tá? Por questões mais de segurança, que é esse próximo ponto aqui que eu vou comentar, porque o sistema ele precisa de um módulo de segurança. Então, antes de você acessar, ele vai te pedir um módulo de segurança para que você instale, né? Quando o usuário finaliza ali o módulo de segurança, né, que é aqueles mesmo utilizado em grandes bancos, ele já vai poder abrir o login ali, né, para poder acessar. Uma parte importante aqui dessa etapa é que, caso o usuário ele não consiga instalar em um computador, um navegador, a gente sugere que ele tente instalar em algum outro computador, se for na mesma rede, e também que tenha o acesso ao administrador, né? Então, ele tem que ter a possibilidade de acessar como administrador. Então,
a gente sabe que algumas universidades, a instalação de diversos softwares, eles são bloqueados pela área de segurança da TI, né? A tecnologia da informação dessas instituições. Então, o ideal seria fazer uma solicitação, né, para a área correspondente em cada instituição, para que eles possam auxiliar nesse processo de instalação. E ele como eu disse, ele é muito semelhante ao mesmo, né, utilizado em grandes bancos. Então, qualquer coisa pode-se fazer um paralelo com o do Banco do Brasil. Tá? Caso do Banco do Brasil esteja instalado, ele também não vai ter problema de ser instalado. Instalado o módulo de segurança, o próximo passo para o usuário é fazer o cadastro de pessoa física, tá? Então, o cadastro de pessoa física, ele é realizado, né, a partir desse botãozinho do lado direito ali, onde tem cadastre-se, e importante lembrar que, após o usuário informar ali as informações de nome, e-mail, algumas são bem importantes, por exemplo, o CPF. O CPF, o usuário ele vai conseguir instalar, ou vai conseguir cadastrar somente um cadastro por CPF. Então, você vai ter um único CPF vinculado ao seu cadastro, né? Você não consegue fazer um novo, né? E também uma coisa muito importante é que a comunicação do sistema, ela é feita toda por e-mail. Então, você tem que colocar um e-mail válido, tá? E que você tenha acesso a ele. Não adianta você colocar um e-mail fictício, que quando o sistema enviar a sua senha ao final do cadastro, você não vai conseguir acessar o sistema, porque colocou um e-mail que não é válido, né? E aí você não vai conseguir obter aquela informação que é da senha, ou se for para recuperar a senha, ali não esqueceu sua senha, a senha não vai chegar por você não possuir o acesso àquele e-mail, é como se fosse uma dupla ligação. Uma coisa também importante que você faz a solicitação no momento que cadastra aqui no usuário de pessoa física é que você vai incluir o seu vínculo institucional, que esse pode ser feito no momento do cadastro de pessoa física, ou você pode fazer isso posterior também, lá em alterar dados cadastrais, né, meu cadastro, e alterar os dados cadastrais, você pode incluir ali o CNPJ da instituição na qual você faz parte. Se caso a instituição já possui cadastro no SIGEM, ele vai preencher o nome automaticamente e o representante legal vai receber essa informação de que você quer se vincular a essa instituição, no caso da UFPR. O UFPR já tem cadastro no SIGEM e provavelmente quando você fizer a solicitação de vínculo, o representante legal vai receber essa informação e vai validar junto aí aos sistemas aí de informações, né, da própria universidade, para verificar se você, de fato, faz parte ali da instituição. E cada instituição também, ela faz uma gestão disso, tá? Elas são autônomas de habilitar ou não, de repente, alunos, ou só habilitar pessoas que, de fato, têm um vínculo empregatício com a instituição, aí tem que se verificar dentro de cada instituição, tá? Aqui tem algumas informações, né? Do lado direito ali tem as informações, né, de pessoa física, né? Tem CPF, nome, etc. E do lado esquerdo tem ali as instituições, as informações de instituições. Assim como no pessoa física, que não pode mudar o CPF, na instituição também a gente não permite que seja alterado ou atualizado o CNPJ, tá bom? Depois que o usuário ele cadastra ali a pessoa física, ele vai ter que cadastrar a instituição dele, caso essa não esteja cadastrada, tá? Então, aqui tem algumas informações importantes, né, da instituição, que é CNPJ, endereço, quem é o representante legal. Nessa parte do representante legal, é quando o usuário ele tem
ele tem como incluir ele tem que incluir a documentação do seu representante legal, então, que valide aquela informação, né? E aí, essas informações de pessoa jurídica vai chegar aqui para a gente, para a Secretaria Executiva, para que a gente analise e valide essas informações. No caso do CIGEM, ele trata as pessoas físicas, os usuários do sistema, como dois perfis diferentes. O primeiro é um perfil de representante legal, né? No caso, quem é um representante legal? É aquela pessoa que tem poderes para representar a instituição. Então, é ela que pode falar em nome da instituição, quer seja por delegação ou quer seja pela documentação que foi enviada, que é a única pessoa que pode falar. Por exemplo, é uma universidade. Quem é o representante legal da universidade? Geralmente é o reitor. Então, o reitor, ele pode sim ser incluído no sistema, não precisa ser a única pessoa, e a gente vai validar essas informações. Ou ele pode delegar essa representação legal para uma outra pessoa, fazendo uma portaria de delegação de competência ou alguma coisa, algum documento legal em que a gente verifique essa autenticidade, né? De que, de fato, aquela pessoa vai poder representar aquela instituição. Ou pessoas que são vinculadas à instituição, tá? As pessoas que são vinculadas, elas podem entrar no sistema e fazer os cadastros ali em nome da instituição, tá? Por quê? Porque elas foram habilitadas pelo representante legal para poder falar em nome, para poder incluir os cadastros em nome daquela instituição. Importante lembrar aqui que o representante legal, ele consegue ver todos os cadastros e informações da instituição dele. Então, por exemplo, digamos que na minha instituição eu tenha 10 pessoas vinculadas. Eu, Diego, consigo visualizar todas as informações de cadastro que todas as 10 pessoas fazem. Já as pessoas que são vinculadas à minha instituição, elas só vão conseguir fazer os cadastros que elas mesmas fizeram, finalizaram, tá certo? Ou, caso elas tenham o nome incluída no responsável pelo cadastro, ela vai conseguir também ver, mas em via de regra, ela só consegue ver os que ela mesma cadastrou. Importante aqui também é dizer que um usuário ele pode ser vinculado a mais de uma instituição. Então, por exemplo, digamos que eu faça parte da UFPR, da UNB e de alguma outra instituição. O sistema hoje ele permite esse ajuste, né, digamos assim, por parte dos usuários. Aqui é onde o representante legal ele vai habilitar o vínculo, né, institucional, onde só o representante legal ele é quem consegue habilitar ou desabilitar o vínculo institucional. Depois que você já fez o cadastro de pessoa física, já se vinculou à instituição, agora você já pode fazer os cadastros que o sistema permite, tá? Nesse caso aqui é o cadastro de acesso, né? Onde você pode ser acessado assim que você entra no sistema pelo lado esquerdo, né? Do menu, é o segundo ali, né? Novo cadastro de acesso. E aqui também no cadastro de acesso, o envio, ele é parte do cadastro de acesso, é como se ele fosse uma continuação do cadastro de acesso. Então, Diego, eu já terminei o meu cadastro de acesso e agora eu preciso fazer um envio. Eu tenho que fazer um novo cadastro de acesso? Não. Você pode editar o cadastro que você fez para poder incluir as informações de envio que o sistema pede. E a legislação pede, o sistema apenas ele replica as informações que a legislação pede.
Aqui assim que você entra ali no cadastro, ele aparece, né, essas informações. Um campo muito importante que vocês têm que se atentar é o tipo de usuário onde ele já aparece como independente. E você tem que selecionar a parte ali onde da sua instituição. Por exemplo, se for o UFPR, vai aparecer ali da UFPR. Então, vocês têm que incluir as informações da UFPR, caso essa pesquisa de vocês seja vinculada à instituição. Tá ok? Aqui são as principais informações que são solicitadas ali dentro do cadastro de acesso, né? O ideal é que vocês preencham, né, o sistema de uma forma sequencial. Então, comece lá do início e aí, conforme vocês vão selecionando os próximos campos, o sistema ele é dinâmico, ele vai mudando. Então, o ideal é que vocês consigam fazer essa sequência, digamos assim, né? Ah, Tiago, mas digamos eu não consegui terminar e eu preciso sair, eu vou para a reunião e eu só comecei. Tem como salvar? Tem. O próprio sistema ele tem um gerenciador de rascunho, você pode ir salvando ou sobrescrevendo, né, aquelas informações ali. E pode, inclusive, ter mais de um rascunho, tá? Ah, eu participo de 4 projetos, eu só comecei a fazer 4 e não terminei nenhum dos 4. Eu posso ter 4 distintos? Pode. O sistema permite ali você ir salvando o rascunho ali, tá? E as principais informações ao objeto do acesso, né? Onde você escolhe LPG, CTA ou ambos, né? Você inclui o resumo das atividades, do acesso, a equipe, você pode incluir ali a equipe, né? Tiago, mas eu tenho uma pesquisa aqui, um cadastro, que tem várias pessoas são vinculadas. Ok, não precisa cada pessoa fazer um cadastro para si. Você pode fazer um cadastro, né? Desde que seja o mesmo objeto ali, né? Mesma pesquisa mesmo, de fato, né? E aí eu incluo as pessoas que estão trabalhando na parte de equipe, tá certo? O tipo de componente, né, que é onde você vai escolher ali as informações ali do tipo de componente de patrimônio genético, a procedência da amostra, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois aqui um pouquinho mais para frente, a fonte de obtenção do CTA, do conhecimento tradicional associado, né, se ela é de origem identificável, não identificável, direto com o provedor, ou a partir de fontes secundárias, ou não identificável. Aqui eu vou fazer um alerta que, nesse ponto específico, em que a regra é que o conhecimento tradicional associado ele seja de origem identificável. A exceção é que ele não seja identificável, mas a regra é que todo conhecimento tradicional associado ele tenha uma identificação, ele seja possível você identificar um provedor, tá? A forma do consentimento prévio informado, você já tem que ter isso, né, para fazer o cadastro, que você obteve lá com a comunidade, etc. As parcerias com instituições, um envio de amostra que contém patrimônio genético exterior. Importante lembrar que esses dois últimos, parcerias com instituições e envio, eles podem ser incluídos posterior, tá? Não necessariamente vocês precisam já incluir essas duas informações no momento de finalizar o cadastro. Por quê? Porque, às vezes, o pesquisador, ele começou uma pesquisa e ele percebeu que ele precisa fazer uma parceria, ou essa parceria se deu em um outro momento no decorrer da pesquisa. Ok, não tem problema. Você atualiza, entra no sistema e atualiza aquelas informações ali de parcerias, né? Tanto nacional quanto internacional. E assim também como o envio que eu havia comentado anteriormente. Aqui abrindo um pouquinho mais, né, sobre o patrimônio genético, né, sobre a origem da amostra ali, né, que você basicamente tem 4 grandes grupos, né, que é in situ, direto ali na natureza, ex situ, in sílico ou produto intermediário, né. Onde ex situ você tem 4 subcategorias, né, coleção biológica, comércio, cultivo criador e outras coleções ex situ. Tá? Então, no sistema vocês vão ter que incluir essas informações, tá? De origem.
Também no sistema, no cadastro de acesso, pode ser que vocês precisem colocar alguns documentos, fazer o upload de alguns documentos, tá? Não são muitos os casos, são poucos os casos, e o ideal é que vocês os tenham, né, no momento que vocês vão começar a fazer os cadastros. Por exemplo, o primeiro, eu tenho uma autorização já prévia ali de autorização prévia do CDN ou do Comando da Marinha. Eu posso já incluir ela aqui? Pode, não tem problema. Aí você vai ter que fazer o upload para comprovar isso. Diego, eu tenho uma autorização que foi no âmbito ali do termo de compromisso. Eu já firmei o termo de compromisso e agora eu preciso fazer o cadastro. Ok. Isso foi na época da regularização, tá? Neste caso, são os termos de compromisso da época da regularização, onde também o usuário tem ou teria que ter colocado ali o documento, né, firmado. Diego, mas eu já coloquei que na época podia colocar sem assinatura, só assinatura por nós aqui. E agora eu já tenho ele firmado. Qual o procedimento? Vocês podem mandar um e-mail, né, solicitando, fazem a solicitação de retificação lá, e o documento em si, né, para o que vai fazer a substituição, né, está firmado, aí vocês mandam por e-mail, para o e-mail do CIGEM, que aí a gente atualiza essa informação lá no sistema, né, no cadastro que vocês informaram. E se houver também acesso ao CTA, né, de origem identificável, deve ser anexado ali o consentimento prévio informado, né, na íntegra, né, quer seja um documento, PDF assinado, quer seja um vídeo gravado. O sistema, ele permite vários formatos. E se houver também envio de amostra, né, que contenha patrimônio genético, né, ao exterior, deverá ser anexado ali o contrato, né, de prestação de serviço. Então, o usuário também ele tem que colocar esse documento ali, assinado ali, para comprovar que aquele envio ele é válido, né, ele tem para trazer uma segurança jurídica ali maior para os usuários. Deixa eu ver se eu passei. Aqui já foi. Aqui. Depois que o usuário finaliza os cadastros, né? O usuário, ele automaticamente ele cai numa telinha dessa, né? Onde ele consegue visualizar os números de cadastros e onde ele consegue obter o comprovante. Tem uma coluna ali na frente onde tem um comprovante. Se ele clicar, ele abre um documento que comprova que ele cumpriu com a legislação, tá? Óbvio que ainda vai se passar um período de verificação, que são 60 dias, mas com esse documento ele já consegue já fazer uma remessa, se for o caso, ou informar aos órgãos que, porventura, ele precise, né, que ele está de acordo com a lei. E depois que ele cumpriu ali finalizou o cadastro, ele consegue fazer a edição. Ele consegue fazer a edição, né, de algumas informações, não são todas, tá? Então, o usuário ele tem que ficar muito atento a isso, porque senão ele pode não conseguir atualizar o cadastro, né, dele, né, posteriormente. Às vezes tinha uma informação importante que ele precisasse ser incluída e que acabou passando batido. O que ele consegue, de fato, atualizar? Ele consegue alterar os responsáveis pelo cadastro. Então, lembra que eu comentei que um cadastro ele pode ser acessado por mais de uma pessoa? Então, é essa informação, os responsáveis do cadastro, que ele pode ser incluído mais pessoas para poder ter acesso ali àquele cadastro. O período também, né? A data final do período das atividades de acesso. Essa ele pode também atualizar, porque digamos que ele estava ali ainda em andamento, em execução, ele pode voltar e atualizar essa informação. Ele pode também incluir integrantes da equipe, porque a gente sabe que alguns cadastros são dinâmicos, então ele pode, digamos, incluir no próximo semestre, um exemplo, né? Digamos, seja um projeto de pesquisa que ele
sei lá, semestralmente ele é incluído novos alunos, né? Digamos assim. Ele pode voltar a incluir esses alunos ali, né? Ele pode também incluir novas procedências para um patrimônio genético já cadastrado. Aqui tem que ter uma atenção muito grande, porque o que está dizendo aqui que pode e que a legislação permite é somente a procedência, tá? Então, eu não posso incluir um novo patrimônio genético, isso a legislação permite, tá? Mas eu posso incluir, sim, uma procedência para aquele patrimônio genético que constam lá. Por exemplo, eu estou pesquisando o maracujá, e eu já tenho, eu coletei ele ali, né, no Rio de Janeiro e no Paraná. Só que agora eu percebi que, sei lá no Nordeste, vamos supor, lá em Maceió. Eu fui lá em Maceió e coletei também porque eu queria fazer a distinção aí, né, desse maracujá, né, nesses 3 estados. Ok, eu preciso também incluir a procedência desse maracujá lá de Maceió. Então, eu consigo voltar lá no cadastro, né, daquele patrimônio genético, editar ele e fazer a inclusão dessa procedência já informada ali. Eu também consigo incluir as instituições, né, parceiras, tanto as nacionais quanto as sediadas no exterior, e somente quando não envolver acesso ao conhecimento tradicional associado, tá? Consigo também cadastrar novos envios de amostras para o exterior, foi o que eu comentei já, e incluir resultados obtidos. Os resultados obtidos aqui são uma lista muito grande, então, por exemplo, a partir dessa pesquisa, eu vou apresentar um resultado que ela trouxe em um congresso, em alguma coisa, ou em uma revista, ou publicar algum artigo, ou até uma solicitação de patente, alguma coisa nesse sentido, vocês conseguem incluir essas informações nos resultados obtidos, né? Que é bom para vocês, vocês conseguem manter, de repente, o histórico ali, né, daquela pesquisa como se fosse uma continuidade, né, de quando começou e os avanços que ela foi evoluindo ao longo do tempo com esses resultados, né? E fica uma forma até organizada para o próprio usuário conseguir ter de forma online, né, os seus dados ali daquela pesquisa, né. Depois que o usuário faz ali o cadastro de acesso, o outro cadastro é o de notificação de produto acabado, tá? Eu vou falar um pouquinho também de remessa, também, é o de notificação de produto acabado. Como não é muito foco aqui de vocês, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido aqui, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Que o sistema ele vai abrindo as informações e o acesso dele se dá a partir do menu ali, na lateral esquerda, a partir de notificação de produto e novo cadastro, onde o que tem que ser notificado, né, são os produtos acabados, tanto exceto para atividades agrícolas, quanto também para atividades agrícolas, e também o material reprodutivo, né? Que atividades agrícolas, exclusivo nas cadeias reprodutivas, que não envolvem atividades agrícolas, e meio de cadeia também, tá bom? Aí, importante só ressaltar aqui, é que produto acabado, exceto atividades agrícolas e reprodutivo, para atividades agrícolas, que é o último elo da cadeia, somente esses 2 que vão repartir benefícios. Aqui na notificação aqui é importante dizer, né, que toda notificação ela é vinculada a pelo menos um cadastro de acesso ou de remessa. É importante que o usuário inclua, né, a abrangência ali da comercialização e também inclua a data prevista para o início da comercialização e que essa data seja, de fato, a data que vai ser iniciada a comercialização, que é com base nessa data em que o usuário, em que o IBAMA, né, os órgãos fiscalizadores vão pegar e comparar, né, as vendas ali dos usuários. E a notificação ela tem que ser cadastrada antes de iniciar a comercialização, tá? Desse produto.
Aqui também tem a modalidade de repartição de benefícios, onde o usuário tem 3 tipos de repartição de benefícios. Ele pode ser isento, ele é isento da repartição de benefícios, mas não isento, muitas das vezes, de finalizar a notificação. A outra é modalidade não monetária, onde o usuário ele não precisa pagar repartição de benefícios, né? Ele faz um projeto e essa repartição de benefícios é convertida nesse projeto, onde aquele valor ela resolve, às vezes, fazer um projeto dentro de uma comunidade, quer seja dando treinamento ou comprando algum equipamento, enfim, é avaliado aqui pela Secretaria Executiva aquele projeto, se faz sentido para aquela comunidade ali, se de fato vai ter um ganho grande ali para a conservação e etc. E também onde ele escolhe essas 2 informações aí. Recentemente, houve-se uma mudança na legislação, a resolução do CEGEM, que é a resolução 40, onde o usuário, caso ele responda não para essas 2 perguntas, não existe a necessidade de fazer a notificação de produto acabado. Ele não vai fazer a notificação e ele tem que fazer o cadastro de acesso, e no cadastro de acesso, lá tem um resultado obtido no qual ele vai incluir as informações desse produto, tá? Que não vai repartir benefícios. Aqui é um modelinho da modalidade monetária, tá? Da repartição de benefícios, onde o usuário ele tem que incluir ali o valor, né? O valor da repartição de benefícios, né, da receita líquida, né, na verdade, ele inclui a receita líquida e o sistema calcula a porcentagem conforme o tipo dele, tá? Lembrando que existem alguns isentos, né, microempreendedor individual, cooperativas, etc. Tá? E o SIGIN ele já identifica automaticamente, né, aqueles casos que, porventura, são isentos da repartição de benefícios. Aqui é a não monetária, onde o usuário tem que incluir ali as informações do ARB, né, do acordo de repartição de benefícios, né, preencher as informações, né, ao lado, e ano fiscal, receita líquida também, e ele precisa também anexar o comprovante da receita líquida oferida. Esse comprovante é assinado pelo responsável legal ali, da empresa ou do contador. Aqui da remessa, né, vou falar bem resumidamente aqui da remessa, porque ela é muito semelhante ao cadastro de acesso, com exceção de algumas informações que eu vou colocar aqui, mas o importante aqui é distinguir a diferença de remessa e de envio. Creio que a Shirley já deve ter dito, né, isso, né, lá atrás, né, e que caso seja, por exemplo, remessa, vocês podem utilizar um TTM por mais de uma vez, enquanto ele tiver validade com aquela instituição. Então, por exemplo, não necessariamente os usuários eles precisam firmar um TTM a cada nova remessa. A legislação, ela flexibilizou isso, então, hoje um TTM ele pode ser válido por até 10 anos. Então, os usuários eles só escolhem a questão ele só escolhe a questão do TTM, né, daquela instituição, e aí ele inclui só novas guias de remessa. Então, ele pode incluir ali as novas guias de remessa, que são como se fossem anexos. Então, por exemplo, para a instituição, digamos assim, da Alemanha, estou mandando lá para o Jardim Botânico da Alemanha, um exemplo, fazendo uma remessa. E já firmei um TTM, já fiz uma guia de remessa 1, e mês que vem eu vou mandar de novo. Pode ser até outra pessoa, tá? Da própria instituição. Aí, em vez de ser a guia de fazer um novo TTM, firmar um novo TTM, uma nova guia de remessa, não, você pega aquele TTM que já está firmado, e aí você pega e faz somente a guia de remessa. Então, aquela guia de remessa vai ser a 2, porque você já teve a 1. E aí você anexa isso tudo lá no sistema. Tá? E também, importante também destacar que a remessa aqui,
a legislação, ela só regulamenta, digamos assim, o que é feita a transferência para fora do país. Então, por exemplo, eu vou mandar Brasil, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Brasil, China. Isso é regulamentado pela legislação e tem essas duas possibilidades, remessa e envio. Ah, Diego, mas eu quero pegar esse material aqui, e eu estou aqui no Paraná e quero mandar lá para o Amazonas. Eu preciso fazer um cadastro de remessa ou envio? Não, porque a legislação não faz essa distinção. Ela não regula esse trânsito entre patrimônio genético aqui dentro do Brasil, tá certo? Isso seria isso. Aqui a documentação necessária, né, para remessa, né? No caso TTM, eu já falei, válido ali por 10 anos, a guia de remessa, né, que é o documento que acompanha a sua remessa específica, né, onde você vai colocar ela em ordem sequencial, com as principais informações, né, solicitadas. E se for mais de 100 registros, né, hoje tem uma resolução aí, a 26, e que ela tem ali os anexos, né, que você pode se utilizá-la, né? Então, você finaliza um cadastro com pelo menos um componente do patrimônio genético e depois você preenche o cadastro, ou a planilha, né, remessa, com todas as outras 99 ou 100, né, para poder, e aí manda por e-mail para o CIGEM, né, dizendo, né, esse é o procedimento, dizendo que faz parte daquela remessa ou daquele acesso ali, quando envolve mais de 100 registro de procedência. E onde você coloca ali também as especificações das atividades que vão ser realizadas lá no exterior e os objetivos e uso pretendido. Além também de incluir as informações da destinatária do exterior, ali a pessoa natural ou a pessoa jurídica, né? Onde a natural, é importante ressaltar que só pode ser brasileiro que resida no exterior, não pode ser estrangeiro. Estrangeiro somente pessoa jurídica. Então, você não pode fazer a remessa, o envio para ou a remessa aqui no caso que a gente está falando, a remessa para um alemão, por exemplo, que aí ele não seria o responsável ali por aquela amostra, né? Teria que ser a pessoa jurídica. E onde você vai colocar as informações também do representante legal daquela instituição. Aqui é onde você deve informar também, né, ali no sobrecomponente de patrimônio genético, é o nome científico daquela espécie, bem semelhante ao que é lá no cadastro de acesso, tá? Onde você consegue fazer a busca, né, pelo nome da espécie, né, ali no cadastro, né? Você vai preencher, tem uma parte de pesquisar, onde você consegue pesquisar, e aí ele preenche todos os demais ali campos de gênero, e família, e por aí vai. A procedência também, né, que você pode colocar, que você deve colocar, né, se é in situ, idêntico ao cadastro de remessa, ou de acesso, e você vai incluir aqui o que tem diferente lá do cadastro de acesso, é a forma, são duas informações basicamente, é a forma de acondicionamento, onde você seleciona a forma de acondicionamento, e o tipo de amostra a ser remetido. Então, são essas duas informações que são distintas e que são necessárias serem incluídas aqui, na remessa. Chega, mas eu vou enviar em mãos, tem problema? Não tem problema, desde que você inclua essa informação aqui no sistema, tá? E aí, você também siga as orientações ali da companhia aérea, porque cada companhia aérea ou correio, por exemplo, FedEx, se vai fazer despachar esse material, cada um tem suas regras específicas, tá? Não necessariamente elas não são regulamentadas aqui, essas regras das companhias, aqui pela lei da biodiversidade. A lei da biodiversidade não regulamenta essas questões. Então, o que eu sugiro aqui, peça orientação e veja as orientações desses órgãos aí,
ou dessas instituições, outras instituições que porventura vocês vão utilizar delas. Aqui a parte de coleção ex situ, né, de amostra, né, instituições credenciadas. O cadastro ali de coleção ex situ de amostra, né, ele é um cadastro que ele é voluntário, ele não tutela, né, a posse ali do PG, né, e ele busca reunir as informações ali necessárias, né, à criação de uma base de dados, né, para promover o acesso à informação e estratégia. E ele depende de uma deliberação do SERGEM. Então, por exemplo, o usuário ele vai fazer a solicitação da coleção dele ali, né, o cadastro da coleção dele, e o SERGEM quem vai deliberar sobre aquela coleção. Atualmente, o SERGEM até hoje não deliberou nenhuma, não credenciou nenhuma instituição, tá? Entretanto, a gente identificou aqui como Secretaria Executiva que existia um pequeno problema, digamos assim, né, na forma que foi construída, e desde então a gente discutiu com a Câmara Setorial da Academia, né, o que poderia ser feito e como poderia ser feito. A gente está em fase aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, o status que a gente está hoje sobre o momento atual, né, do SIGIN. E ele habilita, né, a instituição, aquela coleção, a captar recursos junto ao fundo, né, ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Onde que a gente acessa isso, né? Ali do lado esquerdo também, né, no menu, tem novo credenciamento, né? A partir do credenciamento. E aí os principais informações é tipo de usuário, coleção ex situ, onde você informa os grupos taxonômicos, né? Se adiciona quais o tipo ali de amostra, né? Conservada ali dentro, né? E tem que especificar também o tipo e a capacidade, além do método de armazenamento, né? E conservação daquelas amostras. E também é obrigatório informar o curador, né, que deve ser um usuário ali do sistema. Pode ser nenhum? Não, tem que ser pelo menos um. Pode ser mais de um? Pode. Não tem problema também de ser mais de um. E essa solicitação depois finaliza e encaminhada para o SERGEM. Vou falar aqui um pouquinho aqui do módulo de publicidade, onde depois que o usuário ele finaliza todas aquelas informações dele, e essas informações são incluídas ali no módulo de publicidade, tá? O módulo de publicidade, ele é acessado ali a partir do SIGEM, gov.br, esse endereço está em cima, né? Páginas, publicidade, onde você consegue visualizar as informações, né? Das atividades cadastradas, remessas e notificações. Eu vou colocar aqui alguns números do SIGEM, tá? Para que vocês conheçam hoje, né? Os números que nós temos, né? Só que antes eu vou fazer um paralelo com a época da medida provisória com agora. Então, na época da medida provisória, a gente teve um total de 2.300 autorizações, né? Se a gente olhar hoje, a gente vai ver que é um número muito pouco, assim, né? Base que ficaram aí vários anos, né? Essa legislação anterior, e que percebeu-se que o modelo não era eficiente. Hoje, até no final do mês passado, a gente tinha mais de 4.000 remessas, mais de 77.000 cadastros de acesso, mais de 18.000 notificações. Atualmente, a gente tem mais de 34.000 usuários de pessoas físicas ali no SIGEM e mais de 1.400 instituições cadastradas, pessoas jurídicas, né, que estão aptas ali a fazer essas solicitações, né, de cadastro de acesso, remessa, etc. Né? E essas 34.000 pessoas, uma boa parte delas, se não quase todas, estão vinculadas a uma instituição. Aqui já quase partindo ali para o final, tá? A gente, desde quando o SIGEM iniciou, a gente fez alguns aprimoramentos, assim, eu vou destacar aqui alguns, né, que foi a página de publicidade, que eu acabei de relatar, a integração com o SysBio, onde se o usuário ele tem uma autorização no SysBio, ele consegue importar essas informações ali de localidade, espécie para o SIGEM, né, sem a necessidade de fazer
novos cadastros, digitar novamente, né, as informações. Ele também foi incluída a parte de login único, né? Então, aquele login do Gov, que uma boa parte, ou a maioria dos brasileiros hoje, para acessar os serviços do governo, ele já tem essa integração também, apesar de ainda ser possível você fazer o cadastro, fazer o acesso com outro login que você tenha, né? Também o gerenciamento de rascunho, né? Foi um ganho muito grande, que antes você conseguia se fazer somente um rascunho, né? Então, ia sobrescrevendo aquele rascunho, você não tinha possibilidade de ter mais de um rascunho. Isso era muito ruim, principalmente quando você precisava, trabalhar com vários projetos, digamos assim, né? Com vários cadastros, né? Então, ou você colocava tudo de uma vez, ou você aguardava aquele terminar para colocar o próximo, né? Tendo em vista que hoje você pode ter um ganho de velocidade, né? Eficiência muito grande, né? Incluindo e controlando isso ao longo do tempo, onde também você pode até, inclusive, fazer como se fosse a partir de um cadastro já feito, você salvar aquelas informações e sem precisar digitar aquilo tudo de novo. Ajustes também no cadastro de patrimônio genético para pesquisa científica, né? Então, a gente fez vários ajustes, né? Ao longo dos anos aí, né? Alteração também, né? Ajustes também na possibilidade de alteração de modalidade de repartição de benefícios. Como é que está hoje o CIGEM, né? Assim, vamos dizer dessa forma. A gente fez uma transição aí recente, né, com a nova empresa que é a Bases, né, que ela é contratada pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, atualmente a gente está com essa empresa. É um modelo diferente do passado, né, onde a gente não contratou funcionalidades do sistema. O que a gente faz agora a gente faz o levantamento do que precisa e a gente tem aquele mês para poder, óbvio, sendo possível, fazer um mês para poder fazer. Então, a gente ganhou muito em velocidade de execução, né? E de possibilidade também, que antes a gente nem tinha essa possibilidade de pensar novos ajustes, né, no sistema, novas atualizações, né? A gente está desenvolvendo o módulo estrangeiro, né? Os ajustes aí no cadastro de acesso à CTA também, né? A gente fez um estudo aí com a academia, né, e o Ministério do Meio Ambiente, sobre o que precisaria de fato ser atualizado ali para essa parte específica, né, do CTA, as informações ali de conhecimento tradicional associado, e que a gente está em fase de homologação. A planilha também, né, de espécie do PG, né, tanto para acesso quanto para remessa, a gente está em fase de homologação, já tem a funcionalidade, a gente está só homologando para que isso entre em produção em breve, tá? Para que todos os usuários consigam ter um ganho de velocidade aí na inclusão dessas informações, onde ele vai preencher um modelo específico de planilha e logo depois ele vai conseguir ter acesso, né? Ele vai conseguir fazer upload, né? A partir daquela planilha, para que ele consiga terminar o seu cadastro ali, a inclusão daquelas informações mais rápida, mais célere, mais segura. Nossas perspectivas aí para os próximos meses aí, né, que a gente conclua, né, o estrangeiro, né, a gente conclua também a adequação às resoluções atuais do CIGEM, que é justamente colocar tudo que está pendente ali nas resoluções, finalizar no CIGEM, né, no CIGEM, que uma das coisas é essa das planilhas, né, a gente deve aí abrir aí para testes, né, por agora, e a gente também, para o modo estrangeiro, e alguns outros ajustes, e também a gente está planejando já a atualização do front-end e do back-end, né, então, o que seria isso, né? O front-end e o back-end. O back-end é tudo aquilo que está por trás do sistema, então, que o usuário não vê. Então, vai melhorar a velocidade do sistema, performance em consultas, né? Então,
a ideia é que a gente consiga atualizar também para ter uma maior segurança também no back-end. O front-end é aquilo que vocês veem. Então, é toda essa parte visual que vocês conseguem ver. Então, nome de campo, onde está descrito, onde não está, de repente, particionar ali o cadastro de acesso para que não fique um cadastro grandão. Então, ter etapas, né? A gente está pensando nisso, né? De fazer por etapas ali, né? Que fica um cadastro mais amigável, né? E também incluindo no padrão aí do Design System do próprio governo federal. Para que isso? Para que esse esforço que a gente está fazendo? Porque hoje em dia o usuário ele se vincula a vários sistemas aí do governo, né? Então nossa ideia é que com essa uniformização, né, essa adaptação aí do front-end, né, para o design system do GovBR, o usuário ele se sinta mais seguro, mais confortável ao acessar o sistema, não seja aquele negócio tão difícil de ser visualizado, né? Então, isso aí que é essa atualização aí, né, do front-end. E também a gente está analisando aí, vai priorizar aí as informações aí do backlog, né? Está sendo feito através ali que foi criada uma câmara temática, né, do CIGEM, onde eles que vão fazer essa priorização ali, porque lá que essa câmara, né, tem diversos atores envolvidos, né? Então são todos os setores, né, são representados ali e eles vão decidir o que é melhor ali para o sistema como um todo, né? Partindo já quase para o final, aqui tem alguns endereços de e-mail, né, do departamento, né? Então, se for dúvidas relacionadas aí ao CIGEM, né, vocês enviar um e-mail para o cigem@mma.gov.br, problemas, né, sugestões, né, para esse e-mail. O termo de compromisso, né, se for dúvida relacionada ao termo de compromisso, dpg@mma.gov.br, e para as questões relacionadas à legislação, né, dúvidas de como a aplicabilidade, etc., né, aí o e-mail seria para o cgem@mma.gov.br. Aqui tem alguns materiais, tá, de apoio, né, um guia aí, que eu vou deixar o link, como eu vou compartilhar essa apresentação, eu vou encaminhar para o pessoal e aí vocês vão conseguir acessar, tá? Um guia, né, é um guia escrito com a linguagem mais tranquila, bem leve, assim, com várias figuras, que aí facilita um pouco o entendimento da legislação que vocês podem acessar de forma online, né? Tem perguntas frequentes, onde tem várias perguntas ali, né? Desde o momento do cadastro, onde eu preciso cadastrar CTA, como eu realizo ali o meu cadastro, por aí vai. Tem o manual do CIGEM, tem também as normas do CIGEM, onde estão disponíveis ali as normas vigentes ali do CIGEM, né? Ou do sistema, né? Da legislação como um todo, não só do sistema. É importante vocês visualizarem se aquela norma ainda está vigente ou se pode ser que ela tenha sido revogada por uma ou outra, tá? O manual do CIGEM, né? Onde vocês vão ver as informações ali do CIGEM, né? Do manual como um todo, né? Como que faz o cadastro e etc, né? E no mais, eu agradeço aí, né? Ter ficado esse tempo aí com vocês e foi o que eu tentei fazer aí, né? Assim, tendo visto que vocês terão uma aula prática mesmo do CIGEM, mas eu acho que já deu para vocês terem uma visão mais ampla, né, do sistema e do CIGEM, para que vocês, a partir de hoje, consigam acessar e que ele seja mais tranquilo, né, de vocês entrarem nele e se familiarizarem com ele, né? Sempre digo, a partir do momento que a gente quer aprender, quer se debruçar, quer fazer uma coisa, ela fica mais leve, né? Agora, se a gente já coloca dificuldade na nossa mente, aí, com certeza, isso vai ser muito difícil vocês concluírem. Então, sugiro que vocês
acessem o CIGEM, vejam ele com essa forma mais leve, apesar da gente saber que a legislação é um pouco densa, mas, entretanto, o que a gente tenta fazer aqui é que o sistema seja mais leve, e a gente quer fazer isso assim num curto prazo de tempo aí, para que o sistema seja o menor dos problemas de vocês, né? Vocês consigam aí incluir as informações, ter a vivência mais tranquila aí no CIGEM, né? Obrigada, Tiago, pela apresentação. Foi bem interessante. Espero que a galera, né, tenha gostado e aproveite bastante. Nós temos uma única pergunta. Não sei se o pessoal vai querer fazer mais. O chat está liberado, gente. Pode ir fazendo as perguntas. E eu vou colocar aqui na tela. A Elisana fez a pergunta. Uma amostra de swab positiva para BRSV na PCR em tempo real. Feito uma nested para amplificar um fragmento de 481 pares de base que codifica a proteína F do vírus. Foi sequenciado para alinhar com sequências de referência do GenBank. Deu praticamente igual uma amostra de São Paulo, publicada em um artigo de 2014. Devemos fazer o cadastro do CIGEM? Amanda, tentando falar aqui um pouco sobre a pergunta da Elisana, né, Mayra, falando aqui, precisaria, o que é importante para a gente saber, no caso de micro-organismos, se ele é do patrimônio, faz parte do patrimônio genético brasileiro, é se ele foi isolado no território nacional. Então, precisaria saber de onde foi isolado esse vírus para poder fazer essa análise, né? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, bom, vamos supor que foi isolado no Brasil, esse alinhamento, esse sequenciamento para alinhar com sequências de referência no GenBank, isso faz parte de uma pesquisa mais ampla ou é só um teste para comparar? Também faz diferença para dizer se é acesso ou não, e se precisa ser cadastrado ou não. Então, a gente precisaria saber maiores detalhes do caso para poder dar uma orientação mais específica. Chegou mais uma pergunta aqui. A gente já, na verdade, chegaram mais algumas perguntas. A gente já está ajustando, né, para colocar aqui na tela. Só um momentinho. Tranquilo. Aí, só para complementar, se a Elisana ela quiser complementar, né, a pergunta dela, de repente, né, Mayra, para que a gente consiga responder mais assertivamente, como ela está aqui online com a gente, né? A segunda pergunta é do Ricardo. O herbário da instituição onde eu trabalho fez o cadastro da coleção. No entanto, ainda não houve retorno. Qual o correto procedimento para o cadastramento? Eu vou responder se a Mayra quiser complementar, tá? Então, eu havia até comentado, todos os cadastros de credenciamento, solicitação de credenciamento que estão no CIGEM, nenhum deles ainda foi credenciado pelo CIGEM. O CIGEM ele tem que analisar essas informações e credenciar essas coleções. Só que como houve um equívoco, digamos assim, sistêmica, né, do próprio sistema ao desenvolver esse módulo, o que aconteceu é que os representantes legais eles não foram, entre aspas, ouvidos, digamos assim, né? Então, a gente está estudando ainda, né, como que a gente vai fazer essa questão, né, esse ajuste no sistema junto com a Câmara Setorial da Academia para que a gente consiga reformular para que ele fique de acordo com a legislação. Então, hoje, nenhuma solicitação ainda foi finalizada, né? Então, sugiro que aguarde, né, as próximas
as próximas discussões aí no âmbito do próprio CEGEM, né? Não sei se a Mayra quer complementar alguma informação extra. Não, é isso mesmo. Obrigada. Certo. Aí nós temos mais uma pergunta da Daiane. Sou servidora técnica da UFPR e mestranda. Preciso fazer cadastro para acesso ao patrimônio genético? Posso fazer o cadastro como servidora técnica ou somente o meu orientador? Você responde ou eu respondo, Tiago? Isso depende, vou tentar responder, então. Isso depende, Daiane, da organização interna da instituição. Não sei se a instituição, se a UFPR permite que, porque, como o Tiago mencionou, né, na hora que a instituição, você faz o cadastro da instituição, o representante legal da instituição habilita aqueles que são aptos a fazer os cadastros de acesso, remessa, etc. Então, precisaria ver aí dentro da instituição, da UFPR, para perguntar quem que foi habilitado pelo representante legal para poder fazer esse cadastro. Se o Tiago quiser complementar. Então, só complementando, é justamente isso, né? Isso depende muito de cada instituição, mas não é necessário você ter 2 cadastros. Não precisa ter um da servidora e um da mestranda, né? Pode ser um cadastro só com as informações de todo mundo, né? Certo. Aí chegou uma outra do Ricardo. Todas as remessas na minha instituição estão passando pelo Procurador Federal. Acho um exagero. Alguma recomendação? Então, aí tem que ver se são as remessas ou se são os TTMs que são passados aí pela procuradora, né? Pelo procurador federal, né? Se for o TTM, eu acho que faz sentido, porque o TTM não é um documento que você é um contrato, digamos assim, jurídico, né? Que de repente pode fazer sentido ser analisado ali pelo procurador. Agora, se for, eu já tenho um TTM firmado e é só mesmo a guia de remessa ali, né? Que é o anexo ali, aí eu acho que de repente não faz tanto sentido, né? Mas aí tem que ver quais as justificativas que a própria instituição está dando para essa questão, né? Não sei se a Mari quer complementar alguma coisa nessa resposta. Perfeito, é isso Certo, mesmo. gente. Não chegaram mais perguntas. Pessoal, se vocês tiverem, agora é a oportunidade. Mas caso, né, surjam dúvidas ao longo da semana, vocês podem deixar lá no fórum da disciplina. Ele fica sempre disponível para vocês colocarem as dúvidas. Podem mandar por e-mail também. A gente entra em contato, né, com os nossos convidados para eles responderem as dúvidas que vocês forem tendo. Acredito que seja isso. Queria muito agradecer a presença de vocês, Mayra e Tiago, pela disponibilidade, né, por estarem aqui hoje. Quero agradecer aos alunos, né, pela paciência, né, que hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, algumas instabilidades. Agradecer a paciência de todo mundo, né, nesse atraso que teve da disciplina. E acredito que seja isso. Não resta nada além de agradecer a vocês. Muito obrigada. Eu agradeço, eu vou falar primeiro aqui, depois deixar a Mayra fechar. Agradeço a oportunidade e o convite aí da Amanda, a equipe aí da Shirley, né? A Shirley também é professora, a UFPE, que a gente está sempre junto aí fazendo várias atividades, né? Conjuntas aí, e dizer que a gente continua à disposição e espera aí que vocês consigam aí aprender, né? E de fato utilizar a biodiversidade brasileira de uma forma correta, né, em que as pesquisas aí avancem aí. Obrigado. Bom, também agradeço pela tua moderação, Amanda, agradeço pelo convite feito pela coordenadora do curso, a professora Shirley, agradeço pela instituição, a UFPR, por essa oportunidade, parabenizo também por fazer esse curso, que é uma iniciativa super inovadora e muito importante, né? Então, informo também que a gente
como a Amanda já mencionou, né, a gente pode tentar responder as perguntas por e-mail depois. Isso também agradecemos ao final por toda a UFPR e agradecemos aos alunos, inclusive de outras instituições, alunos que estiverem participando aqui de outras instituições. Então, a gente, como a Amanda mencionou, a gente se disponibiliza depois a tentar responder por e-mail questões que ficarem. Informo também que na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu vou fazer uma outra apresentação, uma aula sobre, dessa vez mais específica, sobre conhecimento tradicional associado, né? E aí, uma das possibilidades também é de que, se sobraram dúvidas, a gente, no início da próxima aula, a gente possa, ou Amanda possa passar as perguntas para a gente, ou então que vocês passem as perguntas para a gente por escrito antes e a gente tente responder no início da próxima aula. Tá bom? Se vocês puderem passar antes para a gente, seria melhor, porque daí eu já me preparo para poder responder no início da próxima aula, já na apresentação. Obrigada, gente. Obrigada. A gente vai passando, sim, as perguntas. Então, turma, acredito que hoje a aula foi isso. Obrigada para todo mundo, né? E até a próxima semana.